Nós estamos aqui no domingo da Epifania do Senhor. Essa história aqui dos três reis magos, podemos dizer que é basicamente a história da nossa conversão. E todo ano, se eu não estiver equivocado, né, procuro fazer todo um itinerário espiritual até a chegada dos magos, aí onde se encontra com Cristo, que é a união perfeita com Deus. Pegando aqui os escritos de Santo Antônio, e um pouco de São Tomás de Aquino e algumas ideias que eu quero trazer para a nossa paróquia, vou modificar um pouco o que eu já fazia todos os anos. Veja só, o chamado de Deus através da graça. Você pode imaginar como que seria essa estrela que ficou guiando os magos até a chegada no estava o menino Deus. São Tomás de Aquino disse que de fato era uma estrela, mas não estava lá no alto, mas ficava à frente deles caminhando. Então podemos imaginar de que forma foi essa estrela, isso não importa. Fato é que a divina providência guiou esses três reis magos até a presença de Jesus. Então nesse caso aqui, não faz diferença se foi de fato uma estrela, se foi uma luz, nesse ponto específico não importa. O que eu quero dizer para você é que todo católico, ele é guiado pela graça de Deus. Esse é um ponto importante. Os magos foram guiados pela graça de Deus. Então, é Deus que nos guia até o paraíso. Sem a graça de Deus, nunca nos encontraremos com Deus, com o próprio Deus. Então, se hoje eu rezo a missa, se você participa da missa, se confessa, se comunga, é pela graça de Deus. Somos guiados pela graça de Deus. Como a estrela chamou os magos do Oriente, vamos dizer assim que o Oriente seria todas as vaidades do mundo, todo o apego às riquezas, toda a luxúria, toda a ira, todos os vícios. Seria a nossa vida cômoda no pecado. Estamos no Oriente, vamos dizer assim, estamos no pecado, estamos nas trevas. E a graça de Deus nos chama. Isso que acontece com todo cristão, todo mundo praticamente. Estamos numa situação totalmente contrária à graça de Deus. A graça de Deus nos toca e nos começa a caminhar, guiado pela graça de Deus, como foi o caso desses magos. Então, tocados pela graça de Deus, o Senhor nos chama do Oriente, das vaidades, do apego, das riquezas, da luxúria de vida, do adultério, do falso temor a Deus, que a gente discutiu aqui recentemente. Assim, a graça divina chama os pecadores da vaidade do mundo para a penitência. É o Senhor que nos chama, sai desse cômodo, começa a fazer penitência, começa a fazer as suas mortificações, faça de fato uma verdadeira conversão de vida, de novo, guiados pela estrela. Onde está o rei daqueles que confessam os seus pecados? Naquele tempo estava com Nossa Senhora São José, o recém-nascido está aqui, a poucos metros de você. Está aqui o Rei que vos pode perdoar todos os seus pecados. Aqui está o Rei dos penitentes. Aqui está o Rei das virgens. Aqui está o Rei da sua família. Aqui está o Rei dos padres, dos bispos, das crianças, dos jovens. Os magos, guiados pela estrela, foram até esse Rei. Hoje você saiu de casa para a Santa Missa e se encontra com esse Rei. Está aqui. Jesus sacramentado, em seu preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade. É o mesmo Rei, o mesmo Senhor, o mesmo Deus. É bom a gente meditar isso aqui. A gente acaba acostumando de entrar na igreja o tempo todo, a luzinha está acesa, mas tomar essa consciência que eu fui me encontrar com o Rei, que eu tive também esse itinerário de sair de casa, guiado pela graça de Deus, às vezes alguma dificuldade para chegar até aqui, isso é muito precioso, meditar isso aqui, não perder essa riqueza. Nós habitávamos no erro, vimos a sua graça e por meio da sua graça viemos adorá-lo. Olha o que os magos falam aqui. Aqui tem um ponto importante, outro ponto importante, fazer uma correção, que é a perturbação de Herodes. O diabo, que é o rei da desordem e do orgulho, perturba-se. E perturba-se também o mundo, quando ouve que Cristo já nasceu nos penitentes e vê outros se converterem por obra da graça. Herodes se perturba, ele fica, como assim? O rei nasceu, eu devo ser o rei.
É assim que acontece na vida de todo mundo. Quando a gente decide seguir os passos de Cristo, o inferno inteiro se incomoda. O diabo fica perturbado. O rei da desordem, como assim vou perder essa alma? E aí começa toda a sua trama para destruir a nossa conversão, para fazer com que essa estrela desapareça. Isso é bem importante isso aqui. Satanás treme quando vê uma alma guiada pela graça de Deus. Note, ele é astuto, ele conhece o penitente e agora ele vai investir pesado, porque eu não posso perder essa alma, isso me pertence. Como essa alma tem a ousadia de se converter, tem a ousadia de deixar a ilusão, tem a ousadia. Então, o diabo, conhecendo cada fraqueza nossa, ele conhece sim, mas poderoso é Deus, não é o diabo. Ele vai fazer tudo a investida para que a graça de Deus não volte para o fiel. Fala aqui, eu já falei para vocês esse fato aqui, eu torno a repetir para ver como Satanás ele trabalha. Quando a gente chama desses meninos para o batismo, sempre tem uma desculpa que parece teologicamente bonita. Então não vou me batizar agora porque o batismo é coisa muito importante. Você tem consciência que é importante. Palavras deles. Então, quando eu faço coisa errada, eu não vou me batizar. Parece bonito, mas é a astúcia do diabo que não se contenta de ver uma alma guiada pela graça de Deus. Cristo nos chama e isso é motivo de agitação no inferno. O rei da mentira é trocado pelo rei da verdade. O rei da morte é trocado pelo rei da vida. O rei da desesperança é trocado pelo rei que é o caminho. Cristo, caminho, verdade e vida. Então, estávamos nas trevas, na mentira, na morte e sem esperança. A graça nos chama para Cristo, caminho, verdade e vida. E Herodes se perturba. O inferno se perturba com isso. Nesse ponto aqui que a estrela desaparece, podemos abordar a questão da aridez espiritual. Mas deixamos de lado essa questão e veja o que acontece quando se perde a graça de Deus. Essa estrela que desaparece, podemos dizer que seria a figura da graça santificante que desaparece da nossa alma, que é o pecado mortal. Se comete um pecado mortal, perdemos a graça santificante. E se a graça é santificante, somos merecedores do inferno. Quando os magos recuperam, vê de novo a estrela, eles ficam alegres, está aqui no Evangelho. Ficaram muito felizes de ver de novo a estrela. E assim deve ser o nosso comportamento quando recuperamos a graça de Deus através do sacramento da confissão. 3 motivos. Por não ter morrido em pecado mortal, porque seria condenado para sempre. Então, ao recuperar a graça de Deus, ao ver de novo a estrela, o fiel deve ficar feliz. Graças a Deus, por misericórdia, eu não morri e não fui condenado ao inferno. Recuperei a graça santificante através de uma boa confissão. A segunda alegria, foi trazido de volta a graça que eu não merecia. A estrela volta a aparecer, mas eu não merecia que a estrela voltasse a me guiar. E a terceira alegria, se perseverar, será conduzido à glória de Deus. Os magos chegaram até onde está nosso Senhor. Chegaram então ao menino Deus. A estrela que guia até o menino é o fim do nosso trabalho aqui na terra. É a conquista do paraíso. É contemplar a Deus face a face. A meta da nossa viagem aqui na terra não é termos carros, apartamentos, uma boa conta bancária. Estamos trabalhando para conquistar a vida eterna. E a estrela, que é a graça de Deus, está nos guiando até chegarmos ao paraíso. Enquanto não ver Deus face a face, estamos diante do Rei que está aqui, o Rei dos Senhores, o Rei de todo o universo, Jesus Cristo. Adoremos e peçamos a Ele a graça de que essa estrela nunca desapareça. E se ela vier a desaparecer, que imediatamente a recuperemos com uma boa confissão, uma boa contrição de vida. Salve Maria. Salve Maria.